Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar... Esqueci meu óculos, caramba! Hoje vai sem óculos mesmo. Ai, eu tô doida já. Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês esta noite. Sem óculos mesmo. Como vocês vêm acompanhando, não tá ao vivo, né? Tá tipo ao vivo porque eu não tô aqui. Eu tô em São Paulo, no AMB, na Horror Expo, tá? Então a gente tá lá. Então quando a gente não dá pra fazer ao vivo, eu deixo um tipo ao vivo, certo? Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias aqui no canal. Todas as noites tem relato ao vivo pra vocês. A menos quando não dá pra fazer ao vivo, fica um tipo ao vivo por volta das 10 ou 11 horas da noite. E todos os dias às 11 da manhã tem relato também. Tem coletânea de relatos de sábado, ó, pra mudar a ordem. Coletânea de relatos de sábado, coletânea temática de domingo. E de segunda a sexta tem tipo ao vivo. 12:30 horário do Mateus, com o Almanaque Assombrado, de segunda a sexta. E sábado e domingo tem notícias. E um especial do Mateus, um domingo ou outro. Não se esqueçam de visitar a Loja Assombrada, que tem vários produtos muito legais, camisetas que brilham no escuro, e luminárias e muitas outras coisas, ok? Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não é porque é tipo ao vivo que não pode deixar um like, tá? Deixa o likezinho aí no vídeo e vamos para o relato. Ai, que esquisito, fica sem óculos. Vamos lá. Primeiro relato da noite, o cravo vermelho. Oi, Ana e Matheus, como estão? Eu sou o fulano. Eu sou fulano. Foi algo de que eu nunca... O relato que lhes trouxe foi algo de que eu nunca mais vou esquecer. Tudo bem que pode ser apenas palavras para quem ler, mas para mim só mais uma prova e confirmação de que o mundo espiritual existe. Então vamos aqui a este relato. É um relato longo, porém não muito. É longuinho. O cravo vermelho. Olá, Ana. Olá, assombrados. Como estão? Espero que estejam muito bem. Bem, hoje estou aqui para contar algo que não aconteceu diretamente comigo, e sim com a minha prima e com uma amiga minha. Porém, eu também estava presente nesse ocorrido sobrenatural. Logo quero deixar claro que os nomes ditos aqui não são verdadeiros. Então, Ana pode ficar tranquila para falar sem criar um nome específico para guardar a identificação dos cujos ditos. Isso aconteceu quando eu tinha os meus 8 anos de idade e hoje tenho 19. Mas, por incrível que pareça, ainda esse ocorrido é vívido em minha mente. Elaine, minha prima, na época, estava cuidando de sua mãe, que nós conhecíamos como Madrinha Maria. Ela estava passando por um problema muito complicado de saúde. Ia para o hospital, ficava internada tomando medicações, e quando os médicos pensavam que ela estava pronta para voltar para casa, o problema sempre voltava. Até que depois de certos exames feitos, acabaram descobrindo que Madrinha Maria estava com câncer. Foi uma tristeza para todos da família, mas sempre nos apegávamos mais ainda à nossa fé e entravamos em oração, pedindo a Deus que a curasse. Minha família, Ana, pelo menos por parte de mãe, é eclética em questão de religião. Digamos que é uma família de católicos, evangélicos, budistas, espíritas, umbandistas e kardecistas. Tudo junto e misturado, mas sempre nos respeitávamos. Apesar de Madrinha Maria ser católica, ela tinha grande fé nos guias espirituais da minha amiga, a qual esse relato também está sendo direcionado. Ela é da Umbanda, e sempre quando podia, Madrinha Maria gostava de conversar com as entidades dessa minha amiga, que aqui vou chamar de Fernanda. Ana, na época eu não era de nenhuma religião. Estava começando o meu caminho na espiritualidade. Hoje em dia eu entendo melhor o que aconteceu, pois trabalho em um terreiro de Umbanda como médium de incorporação. E também pratico bruxaria.
Claro, sempre fazendo coisas para o bem, nada para o mal. Então digamos que sou médium umbandista e bruxo iniciante. Até que um dia a Fernanda estava em casa junto com mais algumas pessoas para uma reunião, incluindo essa minha prima Elaine. E disse que o seu guia espiritual estava querendo vir para passar uma mensagem para uma pessoa específica. Ela conversou com essa guia espiritual e disse que não tinha necessidade dele incorporar nela para passar o recado, que no caso ele diria qual era e quem iria receber, que ela passaria. Porém, o guia espiritual insistiu e ela acabou cedendo. No caso, o guia espiritual era o seu tranca-tudo das almas. Não é tranca-rua das almas? O Exu da minha amiga Elaine. Então, ela acendeu uma vela no chão, pegou um copo de água, pegou um copo de bebida e acendeu um charuto. Firmou seu pensamento, se concentrando para que ele pudesse vir e então ele veio. Só um adendo, Ana, não é muito bom ficar incorporando em casa, pois o nosso lar não tem a firmeza necessária como um terreiro de umbanda ou candomblé tem, caso algo de ruim aconteça, né? Porém, a Fernanda é uma médium desenvolvida, então ela saberia lidar com certas situações que médiuns iniciantes ou intermediários não saberiam lidar. Então, o seu tranca-tudo das almas veio e pediu para chamar a Elaine, pois ele queria falar algo relacionado à Madrinha Maria. Porém, a Elaine não quis conversar com ele. Ele deu três chances para ela. Ana, mas ela não quis. Então, ele apenas avisou para as pessoas presentes o que ia acontecer. Tomou o copo de bebida, fumou o charuto e foi embora. Assim que a Fernanda voltou da incorporação, pois ela é uma médium inconsciente, perguntou o que o seu tranca queria dizer. Então, os presentes disseram que ele veio avisar que a Madrinha Maria estava terminando a sua missão aqui na Terra e que partiria logo. E a Elaine sabia que o recado seria da Madrinha Maria e não seria coisa boa. Então, passou um tempo, Ana, e infelizmente esse dia havia chegado. Foi quando, em um mês de 2009, pelo qual não me recordo, ficamos sabendo que a Madrinha Maria havia falecido. E tinha falecido nos braços da própria filha, a Elaine. Foram choros e mais choros, pois todos nós a amávamos, inclusive a Fernanda. Ana, lembra quando eu disse que a Madrinha Maria tinha fé nos guias espirituais da minha amiga? Pois é, o seu tranca era um deles. Ela gostava tanto dele que quando ela precisava de ajuda, a Madrinha Maria mentalizava ele na cabeça e a Fernanda sentia que ele estava na casa dela, ajudando-a no que ela precisava. Assim como ela gostava do seu tranca, também gostava da pombagira dessa minha amiga, chamada Dona Maria Sete Saias. Mas o caso sobrenatural que estou para contar aconteceu no seu velório. Algo de que não esperávamos, até a Fernanda nos explicar o ocorrido tintim por tintim. Estávamos no velório da Madrinha Maria, esperando apenas o momento de chegar a hora de fechar o caixão. Elaine estava tão aflita que não conseguia nem chegar perto do caixão para vê-la. Estávamos realmente tristes e chorando com o falecimento dela. Principalmente eu, que sempre era muito mimado por ela. E quando a minha mãe brigava comigo por alguma artimanha minha, a Madrinha Maria brigava com ela por estar me dando bronca. Mas foi então que, quando estávamos prestes a fechar o caixão e seguirmos para as covas para enterrá-la, um homem, de estatura um tanto alta, de cabelos curtos e grisalhos e que estava todo de branco, apareceu. Ninguém dali conhecia ele, sendo família ou não. Por um certo momento achamos que fosse talvez um amigo de infância dela ou algo assim que veio se despedir. E ele trazia em seus braços, Ana, um cravo vermelho, lindo demais. Sem olhar para ninguém, enquanto todos lhe olhavam,
Ele colocou o cravo nas mãos da madrinha Maria no caixão, depositou um beijo em sua testa e saiu. Mas quando fomos olhar para ver de onde ele tinha vindo, acabamos pegos de surpresa, pois ele não estava mais lá. Ele simplesmente desceu uma das ruas de paralelepípedos entre as covas e sumiu perante os túmulos. Ficamos abismados. Mas antes de chegar ao fim de tudo, a Fernanda, minha amiga, tinha aparecido para o velório, mesmo no fim. Foi então que, quando ela olhou para o caixão, ela ficou pasma e congelou ao ver aquele cravo vermelho enorme nas mãos da madrinha Maria. E ela ficou calada até o enterro. Foi então que, quando chegamos em casa, a Fernanda enfim veio falar o que aconteceu com ela e o porquê ela tinha ficado com aquela cara de espanto ao ver o cravo vermelho. Ela disse que estava prestes a se preparar para vir ao velório, quando o seu tranca havia aparecido para ela, dizendo que ele iria estar no velório para se despedir da madrinha Maria e que ela não precisava ir. Mas se ela quisesse mesmo ir, ele não iria. Então ela tinha decidido não ir para o velório, porém algo lhe incomodava, dizendo para ela ir assim mesmo. Foi então que, quando ela chegou no velório e viu o cravo, percebeu que o seu tranca já tinha vindo se despedir da madrinha Maria, e aquilo foi um choque para ela. Mas talvez, Ana e assombrados, vocês devem estar se perguntando o porquê do cravo vermelho, certo? Certo. Pois bem, da mesma forma que as pombagiras gostam de rosas, sendo elas vermelhas, amarelas ou brancas, os Exus adoram cravos. E também foi o primeiro presente que a madrinha Maria deu para o seu tranca, quando ela foi se consultar com ele pela primeira vez. E como despedida, ele lhe entregou de volta o cravo vermelho. E ao contrário do que dizem, Ana, Exu e Pombagira não fazem o mal. Eles conhecem as duas polaridades muito bem, porém não fazem o mal. A única coisa que eles fazem é cobrar por algo que você não fez, só. E esses Exus e Pombagiras que vocês ouvem dizendo que fazem amarração ou trabalho para acabar com a vida das pessoas, não passam de quiumbas, que são espíritos obsessores, que se passam por Exus e Pombagiras para praticar o mal e fazer desunião e bagunça entre todos. E entendam uma coisa, se você tem respeito por eles, eles terão respeito por você. Fica a dica. Que legal! Muito bom, né? Muito bom. Assim, quer dizer, triste, né, a morte dela, mas legal ver essa atenção, né, do lado de lá com o lado de cá. Esse respeito, né? Bem bonito. E vamos ao segundo relato, que é: Efeito Mandela? Eu teria tido? Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas né, pode me chamar de Fulana. Atualmente tenho 16 aninhos e tenho muitos relatos para lhe contar. Com apenas 16 já tem muito relato. Acompanho o canal desde o relato 324. Dei uma pausa por alguns meses, mas aqui estou eu para finalmente contar as coisas que já me aconteceram. Enfim, sem enrolação, eu tinha 5 anos quando isso me ocorreu. Eu sou o tipo de pessoa que costuma ter uma memória bem lúcida. Meus pais ficavam chocados por eu me lembrar de novelas que passavam na TV quando eu não havia completado nem 3 anos. Eu também, eu lembro inclusive a música da novela, foi uma minissérie na verdade, eu acho, Teresa Batista. Quantos anos eu tinha quando passou Teresa Batista? Não sei, eu era bem novinha, mas eu lembro da música até hoje. Bom, já não sou tão boa nisso, mas eu podia anotar no papel a ordem de pelo menos umas 10 novelas, o protagonista, o antagonista e a trama de cada uma. Ainda faço isso, mas são só com as mais recentes. A minha memória trava numa novela da Globo que se chamava...
mas a minha memória trava numa novela da Globo que se chamava A Favorita. Ainda assim, só me lembro da Cláudia Raia na novela. Bom, me lembrava de acontecimentos pequenos. Meus pais chegavam a dizer que eu inventava ou ouvia algum parente me contando, mas pararam de duvidar com a frequência que eu comentava esses acontecimentos. Voltando ao relato, eu me lembro de uma noite com os meus pais. Uma visita chegou e nós recebemos um casal. Me lembro de ser um homem branco, com barba, boné e moletom. Era extrovertido, charmoso e animadíssimo. Sua mulher era loira e bem magra. Era bonita e bem tímida. Enquanto o homem batia papo com os meus pais, eu puxei a própria moça para conversar comigo, pois eu tinha essa mania quando eu era criança. Eu puxava adultos exigindo que conversassem comigo e brincassem comigo. Já que eu era filha única e qualquer oportunidade de companhia eu agarrava com força. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Tínhamos uma garrafa de vinho como decoração na sala. Na verdade, ela está conosco até hoje. Me lembro de ver meus pais abrirem essa garrafa e todos tomarem um pouco do vinho. Eu gostava muito de degustar o gosto das bebidas dos adultos. Minha mãe permitia dar um golinho, pois me conhecia e sabia que eu não ia gostar. Até hoje eu sou assim. Eu tomo um gole, faço careta e vou atrás de algum refrigerante. Mas dessa vez não deixaram eu provar desse vinho. Me lembro de ficar emburrada e a moça loira ficou conversando comigo para me animar. Tempos conversando com ela, me lembro dela pedir para eu fazer um desenho para ela levar para casa. Assim eu fiz. Desenhei no meu caderno, pois eu amava e amo até hoje desenhar. E comentei sobre uma tia minha, oferecendo chinelos personalizados que ela vendia, pois me lembro dela precisar de dinheiro e direto eu tentava ajudá-la a vender os seus artesanatos que ela fazia, em chinelos. A moça aceitou. Me lembro de pegar mais papéis para anotar como ela queria os seus chinelos. Eu ainda não sabia escrever, então ela me ajudou a escrever tudo torto com a canetinha no papel. Chinelo amarelo, pedras com flores verdes e amarelas. É a única coisa que me lembro dessa noite. Logo pela manhã do dia seguinte, fui atrás dessa tia com os meus pais para falar sobre os chinelos. Costumávamos visitá-la sempre. E comentei sobre a sua nova cliente com gosto. Mas logo meus pais fizeram uma cara feia. Disseram que ninguém foi lá em casa a noite passada. Rapidamente eu expliquei, dizendo que sim, e dei longos detalhes sobre o casal. Falei do vinho e tudo mais. Mas eles continuaram negando, sendo que seria bizarro eles não se lembrarem, pois estavam muito animados com esse casal e eles pareciam ser amigos de longa data. Para minha surpresa, eles disseram que eu havia sonhado com isso. E quando voltamos para casa, eu corri até o vinho para me certificar de como ele estava. Mas ele estava do mesmo jeito de antes, lacrado na caixa. Furiosa comigo mesma, eu fui até a última prova que eu teria de que aquilo havia acontecido. Meus desenhos e anotações que fiz para a tal moça loira. E lá estavam. O desenho e o papel anotado. Mostrei para os meus pais e não havia como eu estar mentindo, pois, como eu disse, eu não sabia escrever e estava tudo escrito no papel. Meus pais se surpreenderam, mas não deram muita bola para isso. Eu fui obrigada a deixar esse fato para trás. Hoje, com os meus 16 anos, eu ainda me lembro bem disso tudo. Da minha carranca por não ter tomado o vinho que eu tanto queria experimentar. Já pensei em abri-lo, pois o danado ainda está aqui de enfeite na nossa sala. Lembrando da moça me explicando como eu deveria escrever cada letra e do homem animado sentado no sofá dando goles no tal vinho. Meus pais ainda não compreendem do que eu falo quando toco nesse assunto. Ainda batem na tecla de que eu estava sonhando. Mas eu fico satisfeita comigo mesma por ter encontrado aqueles papéis naquela época,
pois provou que eu não estava ficando louca. Ou escrever não estava ficando louca ou estava, né? Não sei. Limpar o batom aqui. Bom, esse foi o meu relato, espero que tenham gostado e pretendo enviar outros, pois tenho muitas histórias bizarras na minha memória para te contar. Obrigada por ler meu relato, um beijo para todos os assombrados e para sua família, até logo! Um beijo para você, muito obrigada. Sim, efeito Mandela, lembrança de uma coisa que não existiu. Será que não existiu? Ou será que isso existiu no mundo paralelo? Num mundo onde os seus pais são amigos desse casal? Talvez fossem amigos de infância deles que no mundo de cá acabaram se separando, não tem mais contato e cada um foi para um canto. Mas no mundo de lá eles continuaram mantendo contato ou conheceram e são amigos na outra dimensão. E na outra dimensão tomaram o vinho, mas nessa não. Só que deu um bug aí, os papéis ficaram pro lado de cá. Gente, que loucura, eu não sei. Mas que é um efeito Mandela, é. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dos relatos de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, hein? E amanhã a gente se vê de novo, certo? Por hoje é só. Muito obrigada a todos. Um beijo, tenham uma boa noite e a gente se vê logo mais amanhã. Beijos e fui!